Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre anjos e demônios. O meu nome é Ed Moura, você está no canal Somos Espiritismo e vambora para mais um vídeo. Os anjos, segundo a tradição judaico-cristã, são os mensageiros de Deus. São seres celestiais e espirituais conservos de Deus. Na iconografia geral, eles possuem asas de aves brancas, uma auréola dourada ao redor de suas cabeças e têm uma beleza muito delicada. E detalhe, são todos brancos de olhos claros, porque eles foram concebidos assim pelos europeus. Os anjos também são importantes em outros segmentos religiosos do mundo, tais como o islamismo, o zoroastrismo, o hinduísmo e o budismo. Os anjos são classificados em 3 tríades, derivadas do Pseudo-Dionísio e de São Tomás de Aquino. A primeira tríade é composta por anjos que são mais próximos de Deus. Nela estão os serafins, os querubins e os tronos, ou orfanins. Na segunda tríade, nós temos os príncipes da corte celestial, que são dominações, virtudes e potestades. E a terceira tríade é composta por anjos que são mais próximos dos homens e do mundo material. Nela estão os arcanjos e os anjos comuns. E o Espiritismo? O que o Espiritismo fala dos anjos? Bem, olha só, Deus criou todos os seres inteligentes, simples e ignorantes. Simples no sentido de serem únicos, serem um só. E ignorantes simplesmente pelo fato de ignorar, de não saber. Não no sentido de ser grosseiro, mas no sentido de não saber. De tal forma que Deus não criou seres privilegiados, ou seja, seres já evoluídos e já iluminados. Não, todos os seres que alcançaram a luz, alcançaram a evolução, são espíritos puros, como nos ensina o Espiritismo, eles passaram por todo tipo de prova e expiação, através das inúmeras reencarnações. Alguns erraram muito, outros erraram pouco, mas todos evoluíram e hoje são espíritos puros. É o que nós podemos dizer que são os anjos. Afirmar o contrário, que Deus criou sim seres privilegiados e já evoluídos, é duvidar muito da bondade e da infinita sabedoria de Deus. É jogar Deus na condição da miséria humana, com as suas paixões e imperfeições, algo que Deus definitivamente não é. E agora vamos falar sobre os demônios. São muito conhecidos como maligno, coisa ruim, sete peles, o inimigo, tinhoso, capeta, capiroto, demo, cão, anjo mau, Belzebu, príncipe das trevas, pai da mentira, chifrudo e destruidor. Se você sabe de mais um nome dado a essa criatura, comenta aqui por favor, que eu gostaria muito de saber. Como é que é chamado na sua região? Segundo a tradição cristã, o diabo era um querubim chamado Lúcifer, que quer dizer aquele que brilha, que se rebelou e quis ser tão poderoso quanto Deus. Por isso, ele foi expulso do terceiro céu ou do paraíso pelo arcanjo Miguel. E dessa maneira, Lúcifer levou consigo 1/3 de todos os anjos que existiam lá, que o seguiram espontaneamente. Tá gostando do vídeo? Que legal! Então, taca logo o dedo aí e curte esse videozinho, tá bom? E outra, você gosta do conteúdo do canal Somos Espiritismo? Pega o nosso link e compartilhe nos grupos que você faz parte, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. No início dos tempos, o diabo era um advogado de Deus que perseguia e acusava os pecadores. Mas com o tempo acabou sendo uma representação do mal, porque a igreja precisava de alguém para assumir esse lugar e pregar medo nas pessoas para que elas não cometessem pecado e também não se afastassem da igreja, porque isso ia enfraquecer bastante a igreja romana.
Na Bíblia Sagrada há pouquíssimas citações sobre a aparência do diabo, mas a verdade é que tudo aquilo que os cristãos abominavam foi sendo incorporado à aparência do diabo. Aquela barbichinha aqui no queixo e a pele morena vem dos muçulmanos, por causa daquelas constantes guerras chamadas cruzadas. Os muçulmanos eram tidos como inimigos ferozes dos cristãos. Os cabelos desgrenhados e rebeldes fazem uma referência fortíssima aos bárbaros que sempre invadiam as cidades cristãs. As asas de dragão foram incorporadas a essa entidade por causa dos chineses. Missionários cristãos estiveram lá na China naquela época medieval e ficaram muito assustados com a figuração do dragão na cultura chinesa. O tridente acredita-se que veio de Poseidon, que é uma entidade greco-romana que cuida e protege os mares. Porém, esse tridente, na verdade, é um gancho bifurcado que era um instrumento de tortura muito usado na Idade Medieval. Já os cascos e os chifres vêm do deus grego Pan, que era associado à sexualidade e à fertilidade. E isso incomodava muito os cristãos e a igreja da época. Daí incorporaram esse tipo de figura ao demônio. Agora, o que o Espiritismo fala do demônio? Se existissem demônios, seriam criações de Deus. E Deus não criaria algo tão poderoso quanto ele. E também, Deus não criaria um ser eternamente devotado ao mal. Um ser que foi criado simplesmente para fazer nós, seres humanos, errarem e sofrer. Não. O mal é uma decorrência nossa, humana. Desde o momento em que nós nos afastamos das leis divinas, nós estamos fazendo o mal. Então, o mal é uma criação humana, não é uma criação de Deus. O demônio nada mais é do que aqueles espíritos imperfeitos que se recusam a evoluir, a caminhar para a luz e se comprazem em fazer com que a humanidade se perca, sofra e se afaste das leis divinas. Esses espíritos sofredores ou espíritos trevosos, eles estão submetidos às leis de Deus e eles vão precisar reencarnar e assim evoluir, passar por provas e expiações até aceitarem o amor e a luz. E também dizer o contrário sobre isso, que Deus criou sim seres eternamente devotados ao mal e ao sofrimento, é duvidar da sua bondade. No Espiritismo, nós aprendemos que Deus é a suprema inteligência, causa primária de tudo. E se Deus é a suprema inteligência, não tem nenhum sentido Ele criar seres tanto devotados eternamente para o mal, quanto aqueles seres angelicais que não precisam mais trabalhar para evoluir. Não, todos estão sujeitos às leis de Deus, todos precisam evoluir e crescer. Aqueles seres que nós hoje chamamos de espíritos puros, que são o que poderíamos dizer anjos, eles passaram por todo tipo de prova, expiação, todo tipo de tentações para chegarem onde estão. E esses espíritos que hoje chamam de demônios, que são os espíritos que não têm evolução espiritual, estão ainda atrasados, eles vão chegar um momento em que eles não vão aguentar mais o arguilhão da dor e vão evoluir, vão crescer, vão reencarnar. E assim todos nós vamos seguindo orientados para a luz. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe, comente. Todo domingo às 11 horas tem vídeo novinho no canal Somos Espiritismo para você, tá bom? Você que chegou até aqui comigo, eu agradeço demais. Muito obrigado, fica com Deus.